Olá, pessoal! Nós aqui do podcast Level Up estamos dando início a mais um episódio 3. E hoje é o tema muito especial. Estamos muito felizes de receber esse convidado. Como alcançar o seu próximo nível no relacionamento com Deus. Mateus, quem está aqui com a gente hoje? Nosso convidado de hoje, pessoal, é líder do movimento Rede Insana, pastor hoje na Comunidade das Nações de Santa Maria, lá no Distrito Federal, e é um pastor que tem marcado gerações aí através de suas pregações, seus desafios aí totalmente diferenciados. Muita gente já conhece aí, já está sabendo quem é. Pastor Ivan Júnior, seja muito bem-vindo. Velho, prazerzaço te receber, muito feliz de fato de te receber, uma honra pra gente estar aqui, cara. Bom demais estar aqui com vocês. Cara, eu conheço esse cara já tem mais de 10 anos, ele já impactou muito a minha vida, nos desafios que você vai saber o que significam esses desafios, nas pregações. Cara, eu tô assim muito radiante em Deus pela oportunidade. Eu também tenho um testemunho, né, de aprender com o pastor Ivan. Foi ali o começo da minha caminhada com Deus. Eu era ali criancinha na fé. E glória a Deus pela sua vida, e tenho certeza que esse episódio vai impactar também muita gente. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações do Spotify. Pod.levelup é o nosso Instagram oficial. E esse programa é um oferecimento de TNP Business, a sua plataforma de negócios. Para você que é empresário, para fidelizar os seus clientes, e para você que é consumidor, porque toda compra você recebe o cashback na sua conta. Você pode usar em outras compras, você pode sacar em dinheiro, e também pela loja Volare Tech, a sua loja de acessórios e celulares. Em todo o Brasil ela te atende, toda a linha de Apple, JBL, Logitech, Xiaomi. Fique lá no Instagram Volare Tech. Ivan Júnior. Cara, que legal! Da onde vem, para quem não te conhece, Ivan? Rede Insana, Movimento Insano. Então, né, também conhecido como Pastor Insano, né, justamente por causa desse movimento. Na verdade, a gente tem decidido viver as loucuras de Deus, né, que parece insanidade. Vocês que conhecem, acompanham, né, é muito bom. Aqui a gente tem amigos há mais de 10 anos, né? Diz que as verdadeiras amizades são essas que duram mais de 10 anos, né? Então a gente já ultrapassou essa linha aí. Verdade. Então, por um lado, a gente pensa assim, meu Deus, será que eu tô ficando velho, né? Ele tá dizendo que quando ele era criança, eu tava impactando a vida dele. O começo da caminhada, mas tudo bem, né? Então, já cheguei nos 40, né? E é bom saber que a gente tá fazendo um trabalho relevante que tem atravessado os anos, né? E esse trabalho é justamente de levar as pessoas ao seu próximo nível, né? Através de coisas que parecem loucura aos olhos dos homens, né? E que, na verdade, é a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, né? E que as coisas de Deus, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, há muitos anos, né, desde que eu me reconciliei, há 20 anos atrás, que eu decidi que eu não queria ser um crente normal, de que eu queria fazer loucuras para Jesus. Se um dia eu fiz loucuras para o pecado, para esse mundo e para outras coisas que não são eternas, eu queria agora, com esses valores eternos, fazer loucuras que valem a pena, que são, na verdade, insanidades que trazem sanidade para as nossas vidas. Que legal. O Ivan, para quem não conhece, siga aí. A propósito, se você ainda não segue esse cara no Instagram, para tudo, dá um pause, vai lá, Pastor Insano, @Pastor Insano no Instagram. O Ivan, ele percorre o Brasil todo, até as outras nações, pregando o evangelho de uma forma muito peculiar que Deus deu a ele, com criatividade, com impacto. Então vale muito a pena você seguir. Ele está aqui hoje, é uma agenda de Deus que nos reencontrou. E o Ivan falou, a gente tem 10 anos de amizade. E a nossa amizade é a das melhores amizades. Sabe como é a das melhores amizades? Como é que é? A gente não se fala todo dia, a gente não passa até meses, talvez anos sem se falar. Mas toda vez que ele me manda mensagem, ou eu mando mensagem, a gente responde imediatamente. E sempre que possível se encontra, né? Sempre que possível tá junto. E aí o Ivan vai lembrar que uma das últimas vezes que a gente esteve junto, Ivan estava lá na igreja e acabou o culto, né? Sabe que crente vai sair para comer, né? Rapaz, eu lembrei disso. E aí, cara, a gente saiu para comer, eu, a Aline, minha esposa, a Pérola, bebê de colo, e o Ivan.
Cara, a gente tá lá esperando a comida chegar e tal, ali numa lanchonete e tal. Cara, daqui a pouco começa um tiroteio no meio da rua, Foi. todo mundo correndo, a gente se joga no chão Deus, e vai... Cara, tu lembra que disso, insanidade! cara? Tu lembra disso, cara? Eu lembrei disso ontem. Eu passei por loucura, eu não sei velho. se é exatamente o mesmo lugar, mas eu passei por um lugar bem semelhante aqui. Eu lembrei disso na hora. Eu falei, meu Deus, a porta de vidro caiu, quebrou o vidro. E eu polícia sei que a gente, correndo. Eu sei que Deus nos livrou naquele dia. Foi uma insanidade. Foi um grande livramento de Deus. Passeio, né? Rapaz. Ivan, mas a gente tá falando sobre esse episódio de hoje, é sobre o próximo nível com Deus. Eu já sou impactado todas as vezes com as tuas iniciativas e com os teus desafios. Conta aí um pouco pro pessoal o que são esses desafios, cara. Então, através... O primeiro deles foi a leitura em 42 exatamente. dias. Começou ali? Em 2010, né, a gente começou com o primeiro desafio, que foi um desafio, né, assim, em um primeiro momento, foi um desafio para mim, né? Eu me desafiar a ler mais a Bíblia, né, a gastar mais tempo com a Bíblia. E como trabalhando com jovens, porque começou inicialmente para jovens, hoje nós temos pessoas de todas as idades participando dos nossos desafios, tem realmente conectado as gerações os desafios, mas nós começamos como na época eu pastor de jovens, então eu lancei para minha galera ali, para o meu grupo de jovens, um desafio porque eu sei que o jovem ele é movido por essas coisas, né? Não adiantava eu chegar como pastor ali dizendo, olha, a gente precisa ler a Bíblia toda, vocês precisam gastar mais tempo com a Bíblia. Ah, beleza, pastor, a gente vai ler mais a Bíblia. Né? Mas quando você chega e fala, olha, eu tenho um desafio pra gente, da gente ler a Bíblia toda em 42 dias e eu vou dar uma camiseta de prêmio escrito eu venci o desafio, eu li a Bíblia toda em 42 dias. Aí você pode saber que a galera engajou de um jeito incrível, né? E aí nós tivemos a primeira edição, né, com 42 mais 43 vencedores. E depois disso a gente começou, como eu comecei também a viajar logo em seguida, né? A primeira vez que eu estive em São Luís aqui foi justamente no ano de 2010. Então, a partir dali eu comecei a viajar mais e aí né, começou a crescer e a gente começou a experimentar uma explosão com os desafios, onde a gente hoje tem milhares de pessoas que participam dos nossos desafios, das nossas leituras, não só mais essa de 42 dias que a gente faz no início do ano, mas ao longo de todo o ano a gente tem diversos desafios, né, para levar as pessoas a se engajarem mais nas coisas, né, que são do alto para as nossas vidas. É interessante, o que o Ivan falou é verdade. Os desafios eles começaram para jovens, mas quem era jovem naquela época... Opa, eu aqui. Já não sou mais. Tão jovem assim, Quem era criança não é mais. Já tá um cara casado aí. 14 anos, né? Mas continua com a cara de quase 14, mas tudo bem. Os atuais jovens já estão se engajando. Quem já tem filho. E isso realmente conectou gerações. Que coisa maravilhosa. Deus é muito totalmente, bom. Né, a gente nunca imaginou, isso não foi nada intencional ali no início, né? A gente não imaginava que chegaria a essa proporção. Hoje eu olho de fato como que tem conectado gerações e vejo como que realmente não foi algo que a gente imaginou que chegaria dessa forma como tem chegado, né? Alcançado essas pessoas de várias idades mesmo. Eu tenho senhorinhas de 80 e poucos anos que participam dos nossos desafios e que não só da leitura, que fazem algumas das insanidades que são propostas dentro do desafio, como por exemplo agora recente a gente teve que a pessoa tinha que sair na rua, uma das propostas do desafio, dentre várias coisas que tinha, várias ações, foi um desafio chamado Enjesusados, para você ficar mais enjesusado, mais cheio de Jesus. E tinha várias ações que eram feitas, propostas dentro do desafio, que valiam pontos, né, para vencer o desafio, e a gente teve senhorinhas, porque tinha, por exemplo, um desafio que eles tinham que espalhar 42 cartazes pela rua escrito Jesus não lê a sua sorte, Jesus muda a sua sorte, né? O pessoal coloca aqueles cartazes, lemos a sua sorte, e aí a gente fez os cartazes sem nome de igreja, sem nada, só essa frase, Jesus não lê a sua sorte, Jesus muda a sua sorte. Então a pessoa tinha que fazer 42 cartazes desses e se espalhar para a cidade. Então aí no grupo pipocou, né, as fotos das... Outra proposta dentro desse desafio era fazer um bolo de aniversário do seu tempo de conversão, porque agora em setembro, mês de setembro passou, foi o mês que eu completei 20 anos, que eu me reconciliei e mandei fazer um bolo para a nossa igreja, celebrando esses 20 anos,
né, celebrando essa data que eu celebro todos os anos. E ofereci esse bolo para a gente celebrar essa data como uma festa mesmo. E propus para eles que eles fizessem isso, mesmo que não tenha sido no mês de setembro, independente de qual a data, mas o tempo que tinha. E foi lindo, as pessoas fazendo festa, chamando os amigos, os colegas para celebrar. Né? Tá celebrando o quê? Estou celebrando o tempo que eu voltei para Jesus, ou o tempo que eu me entreguei para Jesus. Né? Então, legal, incrível. Legal. Que massa. Assim, eu me lembro que os primeiros desafios, acho que isso até hoje, mas quando era só o desafio de 42 dias, é no início do ano, e aí tinha gente de todos os estados do país e a galera fazia uma ação conjunta, tipo assim, dia 10 de janeiro, todo mundo no shopping. Aí a galera do país todo pro shopping, padronizado, lendo a Bíblia no meio do shopping. Isso. Aí a galera da segurança do shopping ficava, caramba, o que tá acontecendo? Aí já chegava. Exatamente. Não, velho, a gente só tá lendo a Bíblia. A gente tem voltado isso. A gente tem voltado isso porque na pandemia, por causa das aglomerações, a gente deu uma pausa nisso. Agora a gente tem voltado com esses atos, né? Que são os atos insanos que a gente chama. Inclusive, hoje eu tava passando ali, fazendo caminhada na litorânea e lembrei que aqui, né, o pessoal fez um ato desse na litorânea, colocou acho que uns 100 jovens, um do lado do outro, lendo a Bíblia, né? Então, assim, essas ações, né, essas propostas de fazer algo que nos desafia, né, que a gente saia da comodidade, saia da normalidade, para que a gente possa realmente se desafiar ao próximo nível. Ao próximo nível. E você que está nos assistindo, esse é o principal objetivo do episódio de hoje, Mateus. É te despertar para o seu próximo nível em Deus e com Deus. Porque o apóstolo Paulo nos ensina, eu caminharei, eu prosseguirei, até que um dia eu alcance a estatura do varão perfeito. Então, há esse chamado, Ivan, esse convite de Deus de avançarmos? Há um convite e um desafio de Deus, né, pra gente, de realmente ir além do que já fomos. Tudo que é natural, vivo, orgânico está em movimento, né? Tudo que é natural está em movimento, está em crescimento, está em progresso. Então, Deus nos convida a isso, né? Nos convida a avançar. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Né? É de fé em fé, é de glória em glória, é avançando, é de próximo nível em próximo nível. Eu sempre digo que é ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. E assim, pastor, a gente sabe que muita gente acaba se acomodando, né? Isso é uma realidade na sua vida pessoal e acaba sendo também na vida com Deus. Se acomoda naquele nível, às vezes a pessoa já tem uma vida ali meio que habituada com o evangelho e acaba se acomodando. Como é que a gente faz para alcançar um próximo nível em Deus? O senhor citou os seus desafios, que são ali estratégias, né? Para a pessoa ler mais a Bíblia, ter mais tempo com Deus, ter mais tempo ali de meditação, enfim. Mas como é que a pessoa consegue alcançar novos níveis em Deus, se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, vamos dizer assim? Sim. Eu acho que o meu codinome, além de insano, hoje é desafio, né? Tem gente que me chama o pastor dos desafios, né? Porque, na verdade, eu entendi que realmente é nos desafiando, né? Claro que a proposta que a gente traz de fazer isso coletivamente, conectando pessoas de vários lugares, isso é uma forma, uma estratégia para nos ajudar nisso. Mas é realmente você se desafiar. É você entender que existe, né? Tomar essa consciência de que existe algo mais, de que você pode ir além, né? Quando Paulo também fala isso, né? Eu não julgo ter alcançado. Né? Ele já tinha anos de ministério quando ele escreveu isso. Filipenses. Né? Eu não julgo ser alcançado. Filipenses foi uma das últimas cartas que ele escreveu. Então ele já tinha toda uma jornada e ele diz, eu não julgo ter alcançado. Quer dizer, eu sei que existe mais. Né? Então ele tinha essa consciência do mais de Deus para a vida dele. Então, entendendo que existe mais de Deus para as nossas vidas, que nós precisamos ir além do que já fomos, esse primeiro passo de entender, e o segundo é se desafiar, né? É você entender que você pode, né, se desafiar e dizer, eu quero, sabe, experimentar algo que eu ainda não experimentei, ou talvez voltar a algo que um dia eu já fiz e deixei, né? Que também às vezes é isso, se desafiar a fazer algo que um dia você fez e que deixou. Mas esses desafios, como a gente sempre diz, eles nos fazem crescer, né? Quando você se desafia,
porque você se torna mais dependente de Deus, né? A gente tem uma tendência, isso é neurocientificamente comprovado, né? Que a gente se adapta muito fácil, isso é uma... se acomoda. Né? A gente tem essa capacidade dada por Deus, né? Então, por exemplo, você vai dirigir, você não precisa estar ali primeira, segunda, né? Você entra no automático, você faz aquilo ali para quem, né, tem um câmbio que não é automático, tá ali, e é automático para você passar, fazer aquele controle de embreagem, toda essa questão. Por quê? Porque você não é um esforço tão grande hoje para você escrever à mão, mas se você for lembrar quando você começou, né? Meus filhos recentemente, há pouco tempo, não tão pouco tempo assim, mas algum tempo atrás, escrevendo, e eu falava, meu Deus, não é possível que é tão difícil assim, né? Mas se você for parar para pensar, no seu tempo foi muito difícil. Mas depois que você aprendeu a escrever, isso é algo que você faz naturalmente. Então a gente se adapta muito fácil. Isso é muito bom, mas por um lado também é muito perigoso, porque se a gente fica só nesse lugar, né, que o pessoal chama de zona de conforto, né? Se você fica só nesse lugar que é confortável, você tende a atrofiar de verdade, né? Então é necessário você se desafiar a fazer algo novo, aí além do que você já foi, a viver novas coisas, né? Eu estou agora, por exemplo, eu me desafiei depois de muitas leituras da Bíblia, graças aos desafios eu tenho aí feito, né, muitas leituras da Bíblia, e isso se tornou o meu, né, a prática comum da minha vida hoje. Os desafios, né, fazem parte dessa minha rotina. Então, de lá para cá, eu venho colecionando aí já mais de 20 leituras da Bíblia toda, né? E depois de mais de 20 leituras da Bíblia toda, o Senhor me desafiou, então, a copiar a Bíblia toda, próximo nível, a copiar a Bíblia toda à mão. Então, desde 20 de dezembro do ano retrasado, há mais de 600 dias, eu tenho copiado à mão a Bíblia inteira. 4.800 páginas até agora, escritas à mão. Uau. Nem no meu tempo de escola, eu costumo brincar que nem no meu tempo de escola eu escrevi tanto como eu estou escrevendo agora. Cerca de 1h30, pelo menos, todos os dias, escrevendo à mão a parte de cada dia, né? Então isso é você se desafiar, porque apesar de, né, da gente escrever ser uma coisa, quando você se propõe a fazer isso, então você sai daquela leitura corriqueira para poder se desafiar, a escrever, a copiar, e toda a diligência que é necessário, a disciplina, a atenção, o foco que você precisa depositar ali para poder conseguir fazer essa transcrição, né? Então você se desafia ao seu próximo nível. Já estou em Atos, né? Então copiei todo o Antigo Testamento já, né? Já copiei os Evangelhos, já cheguei em Atos, né? E tem sido uma experiência incrível, sabe? Por quê? Porque me desafiei a sair do nível que eu estava para ir. E parecia tão gigante. Eu passei quase um ano para aceitar esse desafio, né? Eu passei quase um ano dizendo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Meu Deus, é muita coisa. Eu sei que vai ser muito difícil, que eu vou precisar todos os dias. Eu viajo muito, então como vai ser isso? E aquela coisa toda, né? Então eu passei quase um ano e eu falei, eu não aceito virar esse ano sem começar isso. Então eu não esperei nem chegar no 1º de janeiro, né? Faltava alguns dias, eu falei, eu vou começar 20 de dezembro, porque eu vou começar antes de virar o ano. E comecei, e hoje eu olho, depois de ter copiado todo o Antigo Testamento, né? Só de ter vencido Jeremias, meu Deus, como foi difícil copiar Jeremias. Jeremias parecia que nunca ia acabar, né? E você olha e fala o que lá no início parecia tão longe. Hoje, quando eu olho para o tanto que falta da Bíblia e para o tanto que eu já copiei, eu falo, uau. Já está no texto né? final. Exatamente. E isso ensina também, Ivan. Hoje eu te convidei, a gente te convidou para a entrevista, você falou assim, não, pô, não dá para ser no horário X, porque antes eu tenho os desafios. Isso nos ensina também a priorizar as coisas de Deus. Sim. Porque eu já te vi fazendo o desafio, esse desafio de transcrever, eu já vi você fazendo no aeroporto. Sim, muitas vezes. Eu já vi você fazendo no voo, dentro do avião, já porque você viaja muito. Eu já vi você fazendo em casa. Então, de fato, é dar uma prioridade a Deus. Porque nessa vida corrida, os cristãos, eles assumem responsabilidades e já acordam atrasado, muita coisa, e família, e filhos. O Ivan, ele é pastor principal da igreja, junto com a esposa dele. Ele tem 2 filhos, ele tem os desafios, ele tem as viagens de conferências, mas você tem dado prioridade às coisas de Deus. Eu sempre digo que as pessoas, todos nós, todas as pessoas que existem no mundo, todas as que já viveram, as que vivem, as que ainda vão viver, todos temos 24 horas todos os dias. Não existe uma única pessoa que tenha mais do que isso. Né? Então, não se trata de quanto tempo a gente tem, mas o que a gente faz com o tempo que a gente tem.
né? Então tem gente, eu não tenho tempo. Não, é uma questão de prioridades. Uma pessoa uma vez me perguntou, quanto tempo eu preciso para ler a Bíblia toda em 42 dias? Eu falei, olha, você precisa de pelo menos 3 horas e meia todos os dias de leitura. Ela disse, mas eu não tenho esse tempo. Eu falei, abra para mim o seu celular e me mostra o seu tempo de uso das redes sociais. E ela usava 4 horas pelo menos todos os dias de redes sociais sem perceber, né? Então todos nós temos que gerenciar esse tempo. Verdade. Então, o que os desafios acabam fazendo é isso. Quando você se propõe que você vai fazer algo, né? Por exemplo, a gente está aqui hoje nesse horário, né? Final da manhã, e eu já estive hoje, né? Cumprindo algumas metas, né? Algumas metas, porque eu já fiz a minha transcrição de hoje, né? Eu já fiz o meu Walk and Pray, que é a minha caminhada em oração, lá na litorânea, né? Escrevendo o nome de Jesus na minha caminhada, como eu mostrei para vocês. Então, é justamente você se disciplinar, se desafiar para você priorizar aquilo que você entende que é mais importante, né? Então, é esse desafio diário, né? E isso que realmente nos faz sair desse lugar, né, de conforto que às vezes nos faz acomodar e que vira religiosidade. Se você não tiver cuidado, a gente se torna religioso no sentido de ficar ali repetindo a mesma coisa, né, e não vivendo a novidade que Deus nos chama a viver todos os dias. Né? A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço, né? Então não adianta achar que as coisas vão simplesmente acontecer na sua vida, que você vai desenvolver, como a gente está falando aqui, um próximo nível, Sim. que você vai crescer em intimidade. Às vezes as pessoas talvez olham para a sua vida, pastor, e vê o seu ministério e, né, acha que é fácil, então acha que isso aconteceu da noite para o dia, quando não é. Quando vai olhar a tua rotina, os teus desafios, aquilo que tu se propõe a fazer, aí realmente vê que, de fato, é preciso esforço, é preciso disciplina, dedicação. E assim tem que ser na vida de todo mundo também, né? É isso mesmo. Eu vejo a vida do Ivan, eu falei aqui, né? Nós somos amigos há mais de 10 anos, e é interessante que os desafios também projetam para o próximo nível. Não é simplesmente cumprir por cumprir. Quando eu conheci Ivan era casado, mas com uma filha pequena ainda, de 2 aninhos, hoje já deve estar uma moça. Sim. Radassa, né? Isso. E era líder de jovens. Apenas. Hoje, Ivan, já tem um casal, família já, os meninos já entrando na adolescência ali. Sim. O João, né, seu filho, Sim. já te acompanha em algumas viagens, eu vi agora recentemente. Radassa também teve uma recente comigo. Foi, ele batizou agora, que eu vi, batizou, sim. Ele te acompanhando em algumas... Grava uns videozinhos lá também no canal dele, lá no Instagram, Insaninho por Jesus, tá lá os videozinhos dele. E aí hoje o Ivan, ele já tem esse nome, assim, o Brasil todo conhece, deixou de ser líder de jovens apenas, e é um líder de um ministério, Sim. Comunidade das Nações em Santa Maria, você que é do Distrito Federal, fica aí o nosso convite, CN Santa Maria. E esses desafios te trouxeram até aqui, cara. Sim, é isso mesmo. Hoje, esse episódio ele está indo ao ar em outubro de 2023. E agora nós estamos no meio de um desafio, de 2 desafios, é isso aí? 2 desafios. Quais tem são eles? Desafio paternidade, que a gente faz todos os anos, que é 42, nesse período, né? 42 dias meditando na paternidade de Deus. Né? É justamente para nos ajudar a reforçar esse entendimento de quem nós somos em Deus. E esse ano o Senhor nos deu esse tema que é Jesurum, né? Jesurum é o nome, o apelido carinhoso que Deus deu em alguns textos bíblicos, em Deuteronômio e em Isaías é citado esse nome para o povo de Israel, e que significa amado e reto. Então a gente está trabalhando esses 2 entendimentos que nós precisamos ter, porque existe um desequilíbrio, às vezes, das pessoas de entenderem ou que elas só são amadas ou entenderem que elas só devem ser retas, né? Então, a pessoa que só entende a retidão, ela tende para a religiosidade. Aquela pessoa que acha que ela tem que estar ali retinha, obedecendo, só aquilo. E a pessoa que entende que é só amada, se ela não tomar cuidado, ela vai para aquele lado da graça barata mesmo, de achar que está tudo certo se ela fizer o que ela quiser e né, sou amada e pronto, acabou. E a gente entende que o propósito de Deus original para a gente é as 2 coisas. Nós somos amados e nós respondemos esse amor através de uma vida de retidão, né, de obediência, de andar nas boas obras que nós já fomos preparados para andar nelas. Né? Paulo vai escrever isso depois aos Efésios. Então, é a gente entender isso, e a gente está trabalhando esse tema, né, esse apelido que Deus deu ao povo de Israel, entendendo que em Jesus nós nos tornamos também, né, como Israel, como filhos também, amados e retos.
Então esse é um dos desafios. Tá no meio, né? começou agora, tá no meio aí. Tá rolando já, né? E nós temos o desafio, que é o desafio Walk in Prayer também, que tá rolando, que a gente faz esse período, mas que a gente meio que tem colocado a ideia do Walk in Prayer dentro da maioria dos nossos desafios, até no de leitura da Bíblia, né? A gente propõe pro pessoal, porque é um desafio de trabalhar, né, corpo, alma e espírito aí, de atividade física em oração. Né? É oração em movimento que a gente chama, walk in prayer, né? A ideia de que você nasceu também de uma necessidade minha, né? Muitos dos desafios nascem da minha própria necessidade de me desafiar e acaba que eu envolvo outras pessoas, que acaba que a minha responsabilidade fica maior. Né? Eu costumo dizer que a gente só pode levar as pessoas ou aonde a gente já foi, ou então aonde a gente está indo. Né? Então, quando você se desafia, você meio que é obrigado a cumprir o desafio junto, né? Quando você envolve outras pessoas. Eu acho que né? esse é o diferencial. Exatamente. Você só não fala aí, faz aí, não, tu mergulha de cabeça. Vamos junto, entendeu? E aí isso te coloca nessa responsabilidade. Dentro do Walk in Prayer foi isso. Eu vinha de uma vida muito sedentária, e eu entendi que não adiantava, né? Não que não adiantava, mas que eu precisava tomar esse cuidado também. Porque muitas pessoas acabam se sabotando, né? Existe uma obra muito grande que Deus tem para fazer através da pessoa e às vezes ela, por não cuidar da sua vida, do seu corpo, da sua saúde, ela acaba sabotando essa obra, né? Ou abreviando o tempo, enfim. E aí eu entendi essa necessidade. E foi quando eu comecei a tomar mais cuidados em relação a isso e falei, vai nascer um desafio aí agora, né? Qual é o desafio? Eu preciso fazer atividade física e não é uma coisa que eu gosto. Mas eu gosto de orar e eu gosto de fazer essa coisa com propósito no meio do desafio. Então eu vou unir tudo isso e ao invés de ser só uma atividade física, vai ser uma atividade física em oração. E aí tem sido uma coisa incrível, né? Eu tenho prazer nisso hoje. Porque é desafiador também, né? E você tá ali sempre se desafiando a ter esse tempo. E aí eu desenho no meu percurso, porque o aplicativo permite você fazer. Então eu faço a cruz, eu faço o nome de Jesus. Né? Então é muito legal essa experiência. E aí a gente tem o desafio, né, que tá rolando agora, que é o de 42 dias, né, de oração em movimento, 42 minutos por dia, pelo menos, de oração em movimento, seja correndo, andando, pedalando ou qualquer atividade física que você consiga fazer em oração, né? O Matheus perguntou se podia ser jogando bola, eu acho que não dá. Jogando não bola, dá, não tem como. Mas eu acho que vai dar problema. Essa oração eu não sei se vai ser muito... Né? Mas, se ela sobe. Mas andando e orando eu sei que dá, e pedalando também. Então a maioria da galera que tá fazendo com a gente faz... Principalmente andando, né? Porque até porque é todo dia? É todo dia, né? Para vencer o desafio não precisa cumprir todos os dias. A pessoa pode cumprir aí pelo menos 33 dos 42 dias que são propostos para que a pessoa vença o desafio, né? Mas o propósito é realmente criar isso como um hábito, né? Então a gente leva isso além dos 42 dias do desafio. A gente tem acoplado a outros desafios nossos e tem se tornado um estilo de vida mesmo, né? Amém. Então como eu viajo muito, então eu também tenho esse propósito de toda cidade que eu for, né? Eu, pelo menos uma vez, um dos dias, eu tirar esse tempo para orar na cidade e para ter esse tempo também, que é muito legal. Antes eu era um cara que eu viajava e eu ficava ali, às vezes, enfurnado dentro do hotel, né? Nos horários que eu não estava pregando, e agora é legal esse entendimento de você sair, de profetizar na cidade, de orar, de conhecer também, é muito legal isso. Às vezes a gente passa umas emoções assim, né? Já teve lugar de eu fazer a caminhada, fui lá, fiz a cruz, e para fazer a cruz eu tive que entrar numa rua aqui, outra rua ali, e depois a pessoa da cidade falou para mim, pastor, não acredito que você foi nesse lugar, pastor, se você souber onde você tava. Falei, ainda bem que eu tava orando. E os anjos atrás ali. Ó, vamos aqui. Eu costumo dizer que essa coisa dos desafios, os anjos têm que trabalhar mais, você acaba tendo mais experiência com Deus, né? Porque você se desafia e os anjos, bora lá junto, porque tá precisando de... O plantão é dobrado. Anjos comigo aqui, ó. É outro desafio que a gente tem, né? Sobre anjos, né? Então é anjos comigo. É legal isso que ele tá falando, porque combina com a ideia do podcast, né? O versículo que a gente usa, né? Que é 1 Tessalonicenses 5:23, que fala de nós mantermos a nossa vida irrepreensíveis em corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então é muito importante a gente... Né? Ter esse entendimento de que precisa ser geral, né? Não é você cuidar de uma área e esquecer da outra. Exatamente. A gente vê muito essa discrepância hoje, né? Pessoas que muito corpo,
né? Ou muito a questão da mente, do conhecimento, e às vezes, dentro das igrejas, muito a questão do espírito e desprezando as outras coisas. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, de cuidar, né, nessas 3 dimensões. E aí a gente tem proposto. Acaba que o Walk and Pray, ele trabalha as 3 dimensões, por quê? Porque trabalha a questão da mente, porque você está ali fazendo um percurso diferente sempre. A gente desafia as pessoas a fazerem isso, né? Não vá sempre pelo mesmo caminho, porque até isso a gente se acostuma. Quando você, né, tem um livro incrível chamado Mantenha Seu Cérebro Vivo, que ele propõe algo nesse livro chamado de neuróbica, é a ginástica para o cérebro. Ele fala que o nosso cérebro, independente da idade, principalmente pessoas mais velhas, ele precisa, assim como o corpo, de ginástica. E ele fala da neuróbica como esse exercício para o cérebro, né? E que o cérebro precisa. Ele fala que nós precisamos fazer coisas que desafiam o nosso cérebro. Então, por exemplo, você usa o relógio sempre no braço. Quando você troca o relógio de braço, você obriga o seu cérebro a sair de um modo de conforto. Né? Você vai olhar, o relógio não está aqui. Essa simples atitude aqui já está desafiando o seu cérebro. Você anda sempre pelo mesmo caminho. Então, quando você começa a fazer percursos diferentes, você desafia, você fica ali naquele modo alerta. Por quê? Porque você está indo por um caminho que você não está tão acostumado com ele. Então, a gente precisa, né, de uma forma intencional, como eu disse aqui, sobre se desafiar, a gente precisa se propor, se desafiar a fazer coisas diferentes, né, no nosso dia a dia, né? Ali ele fala, por exemplo, no livro sobre você apagar as luzes para tomar banho, porque você está acostumado com o seu banheiro, mas quando você apaga as luzes e vai tomar banho no escuro, você fica se desafiando ali, porque você tem que lembrar, então você se obriga a crescer, assim como a atividade física vai obrigar o seu corpo, né, a melhorar ali, assim, né? Então, assim também é com o seu cérebro, quando você se propõe a fazer algo novo, né? Então, os desafios, ele não é só uma questão espiritual, né? Escrever a Bíblia à mão, né? Não é só uma questão espiritual, isso é neurocientificamente comprovado, o quanto que escrever à mão é um exercício para o cérebro. Exercita a mente. Então, é necessário também a gente fazer essas coisas com esse entendimento também de que a gente está trabalhando, né, isso aqui, porque... né, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. O coração fala de quê? Fala desse conjunto, né, de sentimentos, vontades, de mente, né? Tem a ver com isso. Legal, muito bom. Ivan, a gente percebe na tua fala, nas tuas respostas, uma grande paixão por Jesus. E eu fico muito feliz de reconhecer isso aqui publicamente, que parece que essa paixão, ela não diminuiu nesses últimos 10 anos, muito pelo contrário, você fala ainda mais apaixonado por Jesus. Mas quem foi o Ivan? Quem é o Ivan hoje? Essa paixão por Jesus vem da onde, cara? Então, eu entendo, né? A Bíblia fala lá em Levítico, no capítulo 6, eu sempre cito esse texto, que o sacerdote, que o fogo, ele arderia continuamente sobre o altar. E eu costumo contar que eu imaginava na minha infância, não infância, mas eu me lembro talvez na adolescência que tinha uma igreja pequena que tinha um desenho do altar com fogo em cima e tinha esse versículo: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E eu não sei porquê, mas eu tinha na minha cabeça a imagem mental que eu tinha sobre isso era um fogo que ficasse miraculosamente ardendo em cima do altar, uma coisa que nunca se apagava. Aquele negócio de sabe? criança, aquela imaginação de criança. Do fogo que não se apaga, né? Então na minha cabeça era isso muito fascinante, né? Que legal, um fogo que não se apaga, imagina isso. E depois, lendo a Bíblia, né, eu fui entender que, na verdade, ali o texto diz que o sacerdote precisava todas as manhãs colocar lenha para que aquele fogo permanecesse aceso. Então o fogo arderá continuamente sobre o altar e o sacerdote deverá colocar lenha para que o fogo permanecesse aceso. Então não era simplesmente um fogo que miraculosamente queimava, era necessário que houvesse uma ação do sacerdote, colocar lenha todos os dias para aquele fogo se manter aceso. E eu entendo que isso, trazendo para a nova aliança, entendendo que a nossa vida é esse altar, né, e que o fogo representa a presença do Espírito Santo, né, a nossa paixão por Jesus, isso precisa ser alimentado diariamente. Então, se nós não cuidarmos de qualquer coisa que seja, essa coisa tende a morrer. Isso não é diferente em relação à nossa paixão por Jesus. Nós também precisamos ser intencionais por fazer coisas que geram esse amor, que mantém essa chama acesa, né? Então, o meu desafio pessoal hoje, né, e eu falo isso para o Senhor,
é o que eu chamo de MDQA. Eu preguei uma pregação uma vez e divulguei essa sigla. MDQA era o tema do culto, né? E ficou todo mundo, MDQA, o que ele vai falar MDQA, né? Porque quando você gera essa interrogação, eu faço muito isso com os meus cultos, né? A pessoa fica pensando muito mais nisso, né? Então ela fica ali tentando, instigando. E quando eu vim para anunciar do que se tratava, eu falei sobre mais do que antes, MDQA. Eu falei, eu quero viver mais do que antes. Eu não quero, né, viver uma vida cristã onde o melhor tempo da minha vida cristã seja o tempo do passado. Existem muitas pessoas que vivem esse saudosismo, né? Ah, naquele tempo era muito bom. Naquele tempo era maravilhoso. E eu falo, Deus, eu não quero viver uma vida cristã no passado. Eu entendo que a vida cristã, eu costumo dizer que Deus nos chamou a viver uma vida cristã no gerúndio. O que é o gerúndio? É o tempo do verbo que indica uma ação contínua. Então a vida cristã é uma vida de ação contínua. Não é um dia eu fiz, é eu estou fazendo. Não é eu orava, é eu estou orando. Não é eu semeava, é eu estou semeando. É viver essa vida, sabe, de se desafiar em todas as áreas da sua vida cristã, da sua vida espiritual. Então esse colocar lenha nesse fogo é isso, é você estar sempre se desafiando a viver coisas novas, novas dimensões em Deus, sabe? Esse desafio, por exemplo, que eu falei que a gente fez agora recente, em Jesusados, né? Eram 27 dias para você ficar mais em Jesusados, com ações simples, que às vezes a gente vai perdendo de vista. Por exemplo, uma coisa que eu retomei e apliquei nesse desafio, porque eu retomei na minha vida, coisa que a gente vai deixando, é dizer às pessoas, Jesus te ama. Né? A gente às vezes perde a noção da importância que é isso. De como faz diferença. Eu comecei a fazer isso, voltar a fazer isso, né? Porque a gente pensa assim, não, só um Jesus te ama, mas às vezes é tudo que a pessoa precisa. E eu estava voltando de Manaus, pregando em Manaus, eu estava no aeroporto, e eu fui passando na frente de uma loja, tinha uma moça dentro da loja sozinha atendendo. Não atendendo, que ela estava sozinha no momento, mas ela trabalhava naquela loja atendendo. E aí, na hora que eu passei, o Espírito Santo falou, vai lá e fale para ela, Jesus te ama. E eu estava voltando a praticar isso. E eu entrei lá, e ela falou, pois não, você deseja alguma coisa? Eu falei, não, eu só vim aqui dizer que Jesus te ama. E ela começou a chorar na hora. Uau! E ali eu até, né, assim, porque eu pensei, meu Deus, né, nem imaginava que aquilo fosse tão forte, tão importante para ela. E ali o Espírito Santo começou a me falar a respeito de algumas coisas específicas da vida dela. Foi muito claro para mim, né, a respeito do que eu precisava falar sobre Jesus para ela ali. Mas você vê que às vezes é tão precioso, né? Eu já vi pessoas assim com um semblante caído, que um momento que eu virei para a pessoa e eu disse assim, primeiramente ela pensou que eu ia dizer bom dia, eu disse Jesus te ama. A pessoa já mudou o semblante, né? Obrigado, né? Às vezes a pessoa está no ritmo ali, trabalhando, né? No raio-x do aeroporto, atendendo você na padaria, passou tanta gente chata ali, brigando com ela, reclamando, e vem alguém para dizer que Jesus te ama. Né? Então são ações tão pequenas que se a gente não tomar cuidado, a gente vai perdendo de vista. E quando passa o tempo, a longo prazo, você olha e fala, eu deixei de ser, né, esse apaixonado por Jesus. Eu falo que um dia eu ouvi de uma mãe falar para mim que um filhinho dela tinha falado com ela assim em casa. Mãe, ela falou assim, pastor, sabe como que o meu filho se refere a você lá em casa? E eu fiquei, né, como que o filho dela, meu Deus, como que o filho dela se refere a mim lá na casa dela, uma criança, né? E eu fiquei, né, com expectativa e medo ao mesmo tempo, né? Como é que o menino fala de mim, né? E ela criança pode vir tudo. E ela disse assim, pastor, ele diz assim, mãe, é aquele apaixonado por Jesus. Olha que benção. E eu sempre falo para Deus, eu nunca quero deixar de perder, né, essa identidade de aquele apaixonado por Jesus. Né? Então, acho que é sobre isso, é você intencionalmente querer estar nesse lugar, né? Esse lugar que não é físico, que não é geográfico, mas é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Amém. Uma espécie de meta de vida, né? Colocar aquilo como algo Exatamente. Que tem importância, como algo primordial. Agora, Ivan, a gente sabe que tua caminhada não é de pouco tempo e é bem difícil mensurar, né, quantas pessoas já foram impactadas, mas tu tem mais ou menos noção de quantas pessoas já participaram do desafio, quantas pessoas... Tem pelo menos algum desses desafios que tu consegue mensurar quantas pessoas já participaram? Olha, não assim, tem. Pra gente ter uma noção de quantas pessoas foram impactadas. São realmente milhares de pessoas. A gente tem... Uma das propostas do nosso desafio são os prêmios que a gente tem, que são memoriais, né? São formas da pessoa ter ali um troféu, um memorial, né? Que ela venceu aquele desafio. Eu vou te contar um. Né? Então, termina aí. E aí, através dos prêmios, a gente consegue aí ter uma noção de que hoje a gente envia aí cerca de 2.000 prêmios por ano, né? Então, são assim, realmente não dá para
metrificar, até porque tem muitas pessoas que também não fazem nas categorias que tem premiação, mas a gente realmente tem alcançado muitas pessoas, né, em muitos desses desafios. Os desafios de leitura bíblica, agora, por exemplo, de 142 dias que está rolando, nós tivemos aí em torno de 2.000 inscritos, né, para essa edição específica. Então, a gente tem nessa média para os desafios de leitura bíblica. Os outros desafios, esses paternidade, diligência, são temas mais específicos, a gente tem uma quantidade um pouco menor, até porque são desafios que a gente participa mais próximo, a gente está mais junto ali, não é só ler a Bíblia, não, você está ali todo dia, né? A gente faz lives de madrugada, então tem todo um projeto aí junto. Fora os congressos, seminários, enfim, né? Exatamente. E esse memorial é verdade, eu sou testemunha disso. O primeiro desafio que eu participei com o Ivan foi em 2012, no Leia a Bíblia em 42 dias, né? E aí muita gente se inscreveu na nossa igreja, aí é normal que algumas pessoas vão ficando pelo caminho. Cara, e aí eu recebi a minha camisa. É uma camisa amarela. Até hoje eu tenho essa camisa. Essa camisa é clássica. Eu gosto. Eu venci esse aí também. Eu tenho uma prática que é pessoal. Eu compro roupa e dou o que eu tenho, né? Eu gosto de fazer isso. Só que essa camisa, cara, eu não consigo doar, porque toda vez... Não tem como doar toda essa vez camisa. que eu lembro, que eu olho a camisa, eu falei, foi o primeiro desafio. E engraçado que quando eu olho a camisa, já está surradinha, velha, mas eu lembro o estado que eu estava, os desafios que eu enfrentei na minha vida pessoal. Eu lembro o que eu estava fazendo para Deus na época. Sim. De fato, fica um memorial. E ano passado eu fiz o desafio de 70 dias, 72 dias lendo a Bíblia, e também recebi a camisa, uma camisa azul linda, assim, um tom maravilhoso. E toda vez que eu olho essa camisa, eu uso essa camisa, os meus filhos, eles lembram da onde a camisa veio. Uau. Porque a camisa ela tem escrito no background dela assim, os livros e tal, o nome dos livros. E aí eu me lembro que em alguns dias a minha filha ela chegava para mim e falava: papai, o senhor já leu o desafio hoje? Olha só. Ela, é assim que acontece. Na época ela tinha 6 anos. E aí, papai, o senhor já leu o desafio hoje? E aí quando eles me olham com a camisa hoje, esse aqui é do desafio. Então, de fato, fica um memorial e marca a vida das pessoas, né? É interessante. Matheus falou aqui que já foi impactado. O Ivan é um colecionador de histórias, cara. Dessas histórias aí, Ivan, o que você lembra assim de pessoas que te contaram, que você marca assim de maneira especial? Realmente eu até escrevi, né, o meu livro Colecionador de Testemunhos, né? Foi dividido em 2 volumes, porque quando eu me sentei para escrever esse livro em 21 dias, na época que era 42, eu fiz em 21. Esses 21 dias foram mais de 300 páginas e eu precisei dividir em 2 livros porque fica um livro muito grande. E o rapaz da editora falou: pastor, divide em 2 volumes porque a nossa cultura não é de tanta leitura assim das pessoas, então vamos fazer 2 livros, né? E por quê? Porque realmente eu procuro ser intencional nisso também, né? De viver esses testemunhos, né? Esses testemunhos. São muitas pessoas que a gente tem muitos testemunhos de pessoas que foram curadas e que também venceram questões, né, de ansiedade, de depressão, e até mesmo se converteram através do desafio. Olha a gente só. tem pessoas que... tem uma moça, por exemplo, de São Paulo, que ela começou o desafio porque ela viu na internet, ela falou: eu vou ler a Bíblia, mas ela nunca tinha nem entrado numa igreja evangélica. Uau! E no meio do desafio, o autor da Bíblia se revelou a ela, e ela foi, depois que terminou o desafio, ela se converteu durante o desafio, e depois que terminou o desafio, o Espírito Santo desafiou ela pessoalmente, na época a gente não tinha esse desafio de transcrever a Bíblia, a transcrever a Bíblia. E ela foi, inclusive, durante um período, a recordista brasileira de 8 meses, né? Depois teve um outro brasileiro que quebrou o recorde dela de tempo para transcrever a Bíblia, mas ela ficou durante um tempo no Ranking Brasil como recorde de a cópia da Bíblia mais rápida, 8 meses, porque o Senhor a desafiou ali depois, né? E ela é um fruto, né, do nosso desafio, né, além de outras pessoas, né, com as pregações, né, a nossa forma diferente, os nossos temas de pregações, e vocês já presenciaram alguns desses temas, inclusive aqui, né, na igreja de vocês, por exemplo, eu tenho vários testemunhos, né, às vezes eu posto algum desses temas, né, o cadeira elétrica, tem um rapaz que ele
né? Às vezes comenta, eu fui nesse culto, eu fui para ver a cadeira elétrica e eu me converti, né? Do Batman, né? Eu já preguei algumas vezes vestido de Batman e preguei aqui na igreja de vocês Batman. Vestido de Batman. E por incrível que pareça, né, nós temos vários frutos pelo Brasil de pessoas que foram convidadas para ver o Batman na igreja e viram Jesus. Que o Batman apresentou Jesus para elas, né? Então, assim, a gente tem esses testemunhos de pessoas salvas, de pessoas transformadas, além dos meus próprios testemunhos, né, dessa minha superação constante, de estar indo além, me desafiando, né, a gente tem tido o privilégio, né, a graça de Deus de poder realmente contribuir na caminhada cristã. Hoje nós temos, como eu falei, mais de 30 livros que foram escritos no nosso desafio que a gente tem de escrever um livro em 42 dias, então isso é um testemunho, né? Imagina pessoas que nunca escreveram, entram num desafio para escrever seu livro em 42 dias, escrevem, lançam, né? Tem uma participante de Belém que ela está lançando agora o 3º livro dela. Olha só. Então nunca tinha escrito nada e está lançando agora o 3º livro dela, que está sendo publicado por editoras, né? Que aceitaram os livros, que leram, gostaram e aceitaram os livros dela. Que legal. Então você vê como que é muito gostoso isso, né? Eu falo que essa é a melhor coleção que você pode ter, né? É você saber que Deus está fazendo alguma coisa e Ele vai usar alguém. E eu falo, Senhor, eu quero que seja eu um desses. Eu quero de alguma forma poder contribuir. É muito bom poder ver aqui o Matheus e saber que de alguma forma eu pude colaborar. Verdade. Na infância dele. Não vamos falar infância para não ficar feio. Pronto, na adolescência dele. Além das pregações nas igrejas, tem também uns vídeos no YouTube, né? Que eram pregações mais curtas, exatamente. Eram vídeos menores, também sem querer entregar a idade, mas na época o YouTube era só mato. Numa época bem antiga. É verdade. Tinha umas pregações. Eu fui pioneiro nisso, agora, né? Eu fui pioneiro nisso porque na época que a gente tinha youtubers que não eram cristãos, que estavam bombando, não se tinha muito de pregação no YouTube, além de gente que colocava pregação, mas era muito pouco mesmo esse material. E não era esse estilo que é mais consumível, entre aspas, no YouTube. E eu comecei a fazer isso, e eu me lembro, eu não sei exatamente qual era o nome que eu tentei lembrar esses dias, mas tinha um programa de televisão aqui em São Luís, que o cara entrava na hora do almoço, ele tinha um programa de gospel aqui, numa rede de televisão mesmo aqui que tinha, e ele me pediu a autorização e toda semana ele colocava um desses meus vídeos, passava aqui em São Luís todo esse meu vídeo, né? Então esses vídeos eu fiz inúmeros desses vídeos, assim, desde gravar no banheiro do avião, né, de gravar dentro quando eu escorreguei no banheiro, caí, quebrei os dentes da frente, fiz lá o vídeo Pastor Banguelo, do lado do Gandhi, lá em São Paulo, na Praça Central do Brasil, que é o ponto geodésico do Brasil, que fica em Palmas, no Tocantins, lá no aeroporto de Madrid, lá na Itália, quando eu estive na Itália. Então, onde eu ia, eu tava fazendo um videozinho, né? Não sei se foi na Itália que você fez de um pote de Nutella. Eu lá na Itália, na época, Nutella aqui no Brasil não era um artigo de muito luxo. Hoje é de luxo, mas era de muito luxo na época. E aí eu cheguei na Itália e tinha um pote de 2 quilos, de 5 quilos de Nutella. 5 quilos é um pote assim que tem lá na Itália. E aí eu olhei e falei, meu Deus, aí eu fiz um videozinho dizendo, no céu tem coisa melhor. Falei, gente, se na terra tem coisa boa que nem Nutella, eu sou raiz, mas eu gosto de Nutella. Eu falei, se na terra tem coisa boa igual chocolate, igual Nutella, imagine no céu, né? Então eu fiz um videozinho rápido para... Então essa é essa proposta, né, de fazer. E eu repostei o daqui de São Luís, porque eu tive a experiência de perder o óculos aqui no mar, né? Uau. E as pessoas ali do meu lado dizendo, olha, perdeu no mar, já era, não dá pra, né? O mar puxa e já era, você não acha o que cai no mar. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu não enxergo nada, assim, não é uma questão sabe, né? É uma questão de necessidade, eu preciso do meu óculos, né? Eu tô viajando, eu tô ministrando em vários lugares aqui, eu não enxergo sem o óculos. E eu orei, eu falei, Senhor, eu quero meu óculos de volta. E o rapaz que estava com a gente, ele simplesmente pisou no óculos no fundo lá da água. E quando ele pegou, era o óculos, né? E aí eu falei, eu tenho que gravar uma pregação sobre isso, porque Deus é um Deus que cuida dos detalhes das nossas vidas, né? Então, a gente vai usando a tempo e fora de tempo, né? A oportunidade que Deus vai nos dar. Só concluindo a história que você falou do programa, eu não lembro o nome do programa, mas eu acho que é o do Fidelix Neto. Era esse. Eu não vou lembrar o nome do programa agora, mas mesmo. Era do toda semana tinha um vídeo meu lá. Eu gravei aqui
na frente da fábrica da Coca-Cola para falar sobre o Guaraná Jesus. Na época, o Guaraná Jesus não era distribuído no Brasil, era só né? aqui, E a Coca-Cola comprou e ficou aqui, né? E eu fui pra frente da empresa da Coca-Cola. E na época a gente não gravava com celular. Então tinha um pessoal de uma igreja aqui que eles foram com a câmera, uma câmera grande assim da igreja pra gravar, e tá a gente lá na frente da. Aí a moça lá que trabalhava na Coca-Cola: vocês poderiam me acompanhar pra gente conversar aqui dentro? Eu falei: fica com essa câmera ligada aí, que eu não sei o que eles vão fazer lá, vão querer falar lá com a gente. E aí ela: não, é porque a gente queria saber, vocês estão gravando aqui na frente, queria saber. Não, eu tô falando de Jesus. Ela: não, mas esse Jesus, o Guaraná, não tem nada a ver com esse Jesus. Eu falei: tudo bem, mas Jesus é tão top que até aqui, quando você bota... Aí eu comecei a falar de Jesus pra mulher lá, não do refrigerante, né? Então, assim, todas as oportunidades, né, a gente vai usando. E aqui, né, em especial em São Luís, eu vivi coisas incríveis aqui nesse lugar, fantástico, né? Preguei muitas igrejas aqui já. E faz parte da nossa história, né? Andar aqui é realmente reviver, né, tudo que Deus veio construindo ao longo desses anos, legal, né? Desde verdade. aquela primeira vez que eu vim em 2010 Verdade. e quebrei uma televisão lá no púlpito no primeiro dia, né, da conferência em 2010. Em 2010, isso, imagina, né? Então foi uma repercussão ali no Quatrack. No outro dia tava todo mundo comentando sobre o pastor que quebrou uma televisão e que quebrou um computador e queimou um monte de livro no púlpito da igreja. E depois disso, né, tantas vezes... De lá pra cá são 119 119 TVs. Ontem eu quebrei a de número 119. Que legal. Quebradas. Que legal. Mas, Vão, uma coisa que a gente percebe também, acompanhando o teu ministério e esses anos de caminhada, você já tem 16 anos já de pastoreio, já 20 anos de nova caminhada com Cristo. Uma coisa que fica muito claro também, muito clara, perdão, é o seu temor a Deus, né? A gratidão a Deus acima de todas as coisas. Mas uma coisa que me impacta bastante, pessoalmente falando, é o entendimento do discipulado, né? Uma determinada fase da sua vida, você pôde alçar voo solo, não precisa entrar em detalhes aqui, mas você buscou a Deus. Sim. E aí você falou: não, eu preciso ser cuidado. E hoje a gente percebe muitos líderes, seja pastor ou não, ou pessoas até... crentes desigrejados. Isso é uma categoria que eu não consigo entender, mas crentes desigrejados. E você sempre teve muito temor. Hoje, você faz parte, é discípulo do JB Carvalho, o cara que é referência nesse Brasil, até fora do Brasil. Qual a importância disso na tua caminhada? Do discipulado e hoje de fazer parte do ministério junto com o JB? Tem uma ministração minha, né, que eu ilustro isso muito bem, que inclusive eu fiz também, né, com vocês em um acampamento, né, lá né, e faço muito essa ministração, que é uma ministração que as pessoas participam com os olhos vendados, né? As pessoas são vendadas na entrada e elas são levadas para o lugar que elas vão ficar, e elas ficam com os olhos vendados durante todo o culto, né, durante toda a pregação, e elas só tiram a venda no final, as vendas dos olhos. Eu tenho feito muito essa ministração, e é uma ministração muito impactante, e eu trabalho muitas coisas nesse exercício de você ter os seus olhos naturais fechados para que você enxergue, inclusive, aquilo que só pode ser visto com os olhos da fé. Mas uma das coisas que eu trabalho, e sempre é uma instrução para aqueles onde a gente faz essa ministração, é que as pessoas devem ser vendadas na entrada e elas devem ser levadas para o lugar, né? Então, ao invés das pessoas entrarem, né, e no seu lugar elas receberem a venda e elas mesmas colocarem, elas são vendadas, elas são levadas. E num determinado momento dessa mensagem eu falo sobre isso como um exercício da importância que é você ter alguém que está enxergando além para te levar ao seu próximo nível. Porque eu falo sempre isso, eu falo: olha, você foi vendado lá na entrada e alguém te levou até o lugar que você está agora, né? E graças a Deus ninguém caiu, você foi bem cuidado, teve alguém que estava enxergando e que estava te guiando, né? E ao longo desses anos também, dezenas de vezes que eu ministrei em diversos lugares, graças a Deus ninguém se machucou porque tinha alguém que estava guiando, né? Teve uma experiência que eu ministrei em Recife, essa mensagem era uma igreja que ficava num andar superior, então eles eram vendados embaixo. Ainda. Eles eram vendados embaixo e a pessoa subia a escada com eles vendados e colocava lá em cima. E eu fiquei orando: Senhor, em nome de Jesus, né? Que os seus anjos ajudem aí a guardar essas pessoas.
Mas aquela foi uma experiência muito instrutiva. A ilustração foi perfeita para mostrar que para a gente subir, para a gente ir para o próximo nível, nós precisamos de pessoas que estão enxergando além. Essa é uma dinâmica que Deus sempre usou. Na palavra de Deus a gente vê isso repetidamente. É um padrão de Deus, né? Deus não nos fez para andarmos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então, eu penso que essa liderança, esse discipulado, esse ter alguém, né? Alguém que é realmente... As pessoas não gostam, às vezes, dessa nomenclatura, né? De cobertura, mas de fato é isso, de você ter alguém que está ali te cobrindo espiritualmente, conduzindo, te guiando, te orientando, né? Isso é, de fato, uma das formas de levar você, né, ao seu próximo nível. A gente está falando aqui de se desafiar, e eu penso que muitos desses desafios nós vamos ter pessoas assim, que vão nos desafiar. Então, por exemplo, hoje o Bispo JB, que é a pessoa que o Senhor escolheu, né, dentro desse novo tempo que o Senhor nos chamou a viver de 7 anos para cá, e nos conduziu para a Comunidade das Nações, que é a nossa casa, o lugar que o Senhor nos plantou, e a gente está ali hoje com o Bispo, é justamente esse desafio, né, porque é alguém que está voando, né, que está indo muito além, e você está ali sendo desafiado, né? Muitas das coisas, eu não vou dizer todas, porque talvez eu possa estar, né, toda generalização é perigosa, né, quando você generaliza. Mas eu vou dizer para você que grande parte das coisas que eu vivo na minha vida foram através de pastores e líderes que o Senhor me deu. Tanto da liderança anterior, que apesar, né, de não ter... Né, chegou um momento em que foi necessário ali um rompimento. Isso. E foi o próprio Deus que conduziu todas as coisas e aconteceu, mas que eu sempre cito com gratidão, porque eu devo muito do que eu sou, né? Por exemplo, essa forma nossa dinâmica de trabalhar, sem religiosidade, né? Eu falo para as pessoas, eu cheguei para liderar jovens religioso. Eu era um cara religioso que vinha de uma tradição religiosa. Então eu falava, vamos fazer uma festa de música eletrônica aqui na igreja. Eu falei, não, isso é inaceitável para mim. E eu tive um pastor que foi aquele que me desafiou, falou, não, vamos fazer algo diferente, entendeu? Então essas coisas nasceram porque eu fui desafiado. O desafio 42 dias, uma das formas uma das coisas que motivou o desafio foi isso, né, dos nossos pastores na época, né, especialmente a nossa pastora na época, dizer, olha, você precisa fazer alguma coisa para levar esses jovens a lerem mais a Bíblia. E aí, desafiado por ela, eu lancei o desafio. E tem sido assim na nossa caminhada. Caminhar com o bispo hoje é um desafio diário, porque ele é alguém que visa isso, sabe? Sempre o seu próximo nível, sempre atualizando a mensagem do bispo é a atualização. A mensagem dele é um passo à frente sempre, sabe? Então ele é alguém fora do tempo mesmo, além do tempo, que está no futuro. Eu vi o futuro, gostei do que vi, estou indo para lá. Então a gente, caminhando com ele, a gente é desafiado, sabe? A pensar fora da caixa, a ir além, a entender. Existe algo maior, existe algo mais que a gente pode transcender e ir além do que a gente já foi. Então são coisas que você não vai alcançar sozinho, você precisa ter alguém. Além de todo o cuidado, a proteção espiritual que existe, do pastoreio que mas tem a ver com isso também, né? Quando você vai estudar, eu conheci uma vez um homem de Deus, um pastor que ele criava aí na casa dele, ao invés de criar cachorro, ele criava uma ovelha. E ele disse que ele criava ovelha para entender o que é o comportamento de uma ovelha, né? E ele falou, a ovelha, por exemplo, ela, se você tiver uma água limpa e uma suja, ela vai beber a água suja. Ela precisa de um pastor que vai mostrar para ela a água limpa, né? Então o pastor é extremamente necessário na vida da ovelha. Então essa dinâmica de Deus, né, conosco é por isso, porque a gente de fato está com os olhos vendados em muitos momentos das nossas vidas e a gente precisa de pessoas enxergando, que vai nos guiar, que vai nos conduzir, que vai nos ajudar nessa caminhada, né? Então, porque eu já fui machucado e ferido. Quem não foi, né? Todos nós, de alguma forma, em algum momento, somos decepcionados por pessoas porque é o natural, mas isso não faz com que o padrão que Deus estabeleceu deixe de valer, né? Então, eu tinha todos os motivos, como você falou, dentro de uma decepção de um momento, de dizer agora também eu não quero mais ser pastoreado, não quero mais. Não, Senhor, eu estou aqui, eu sei que, como diz o meu pastor, inclusive, o Bispo JB, ele diz que quem foi ferido na igreja precisa ser curado na igreja, né? Não adianta você só fugir daquilo que te feriu um dia, não. Se eu fui ferido ali, é dentro desse ambiente que eu também vou ser curado, né? Verdade. Então, tem sido isso nas nossas vidas. Amém. Esse é um episódio oferecido por TNP.
essa sua plataforma de negócio, seja você fornecedor para fidelizar os seus clientes, seja você consumidor para ter aquela vantagem de cashback. Cashback cai na sua conta para usar em outras compras ou até para sacar dinheiro. E também é um oferecimento de Volaritech, a sua loja online atendendo em todo o Brasil de acessórios, aparelhos de celular. Tem iPhone 15 lá que eu tô sabendo, tem lançamento, e aí também toda a linha JBL, Logitech, Volaritech. Pastor Ivan, para a gente encaminhar para o final, conversa boa é conversa que passa muito rápido. Por mim, a gente passaria muitas horas aqui conversando, mas já fica o convite para os próximos programas, quando você estiver aqui em São Luís. Mas falando sobre desafios, voltando a esse tema, o episódio ele está indo ao ar agora, início de outubro, mais ou menos, né? Meados de outubro de 2023. E aí temos o reta final de ano. Tá chegando aí. 2023 pode ter sido um ano de dificuldades para alguns dos nossos ouvintes, ou então a pessoa quer entrar em 2024 já no próximo nível. Cara, eu te pergunto, qual é o próximo desafio? Quais são os próximos desafios? Então, no ano passado, durante a nossa conferência lá em Brasília, a conferência global, que é a conferência da nossa igreja geral, eu ministrei numa das manhãs um devocional, um momento devocional, e para essa ministração eu fiz uma ilustração, eu coloquei a Bíblia aqui no peito e amarrei com uma fita pregada e preguei com a Bíblia pregada no meu peito, né? E falei sobre você internalizar a palavra, a importância da leitura, de você estar sempre lendo a Bíblia e tudo. E faltava em torno de 80 dias para terminar o ano. E eu falei, olha, ainda dá tempo de você ler a Bíblia toda esse ano. Né? Aí surgiu o desafio. Não, eu já tinha esse desafio, né? Mas aí eu acabei citando ele ali também. E eu tinha um participante, né, que é de Presidente Prudente, né, um homem de Deus lá, de uma igreja lá em Presidente Prudente, São Paulo, no interior de São Paulo ali. E ele tinha ido a Brasília naquela conferência. E ele estava vivendo assim uma vida de mornidão espiritual, né, bem aquém do que ele poderia ser uma pessoa normal que vai na igreja simplesmente, que não vive mais do que isso. Nunca tinha lido a Bíblia inteira, né, mais de 20 anos de crente, nunca tinha lido a Bíblia inteira. E naquele dia ele foi extremamente impactado por aquela simples ilustração que eu fiz e por aquela mensagem. E ele me mandou já o direct ali imediatamente dizendo, eu quero o cronograma, me manda porque eu quero ler a Bíblia. E naquele ano, no ano passado, ele leu a Bíblia toda, né, em 72 dias, nos últimos 72 dias do ano. E depois disso ele desafiou a igreja. Ele leu depois de novo nos 42 dias. Né? Depois ele leu de novo com a igreja. Então, de lá pra cá, de um ano pra cá, ele já leu pelo menos umas 3 ou 4 vezes a Bíblia toda. A história dele toda. Aí ele me levou na igreja. Eu desafiei a igreja dele a copiar a Bíblia toda como igreja. Né? A igreja passou por um renovo espiritual com isso, porque todo mundo se envolveu. Mais de 200 pessoas envolvidas em copiar a Bíblia toda. Eles copiaram a Bíblia toda em uma semana, virou notícia no G1, a Globo teve que mostrar, né? Virou notícia isso, né? A transcrição da Bíblia da cidade, mais de 4.000 páginas escritas à mão, em Presidente Prudente e tal. Então, para você ver como que os desafios nos movem, nos tiram desse lugar, né? Então, agora no final do ano, nos últimos, agora dia 21 de outubro, né, faltando 72 dias para o ano. Você que não leu a Bíblia inteira, você pode ler a Bíblia toda ainda esse ano. Né? Não deixe para o ano que vem aquilo que você já poderia ter feito há muito tempo, mas que tem a oportunidade de fazer agora, lendo a Bíblia toda nos últimos 72 dias do ano. É o desafio 72 dias que a gente tem, que, né, você venceu aí no ano passado, né, e que é muito precioso, né? Um tempo muito especial, os últimos 72 dias do ano. Então esse é um desafio que ainda dá para fazer e viver ainda uma virada esse ano ainda, né? E nós temos um outro desafio que ainda vai rolar esse ano, que é o desafio Escritor Insano, que eu citei aqui, que é o desafio de escrever o seu livro em 42 dias. Agora, no final de outubro, nós começamos 42 dias para escrever o seu livro. Né? Que massa. Então é um cronograma que te ajuda, né? E é aquela coisa do coletivo, de você saber que tem outras pessoas também fazendo isso, dentro de um mesmo propósito. A gente tem um cronograma para ajudar e a gente tem aí, como eu disse, mais de 30 livros que já foram escritos dentro desse desafio e pelo menos 15 que já foram publicados
alguns por nós, porque dentro desse desafio a gente tem uma categoria de prêmio para o melhor livro. Então, a pessoa que participa na categoria Prêmio Escritor Insano, a gente pega os livros escritos nessa categoria e a gente distribui com os leitores, que a gente tem de um outro desafio nosso de ler os livros, né, durante o ano. Essas pessoas leem esses livros sem conversarem entre si e elas votam. E a gente, então, tem ali o melhor livro escolhido para a gente publicar. Tem um livro incrível que foi escrito na Ju, que foi escrito de uma participante aqui de São Luís, né? Foi o vencedor da segunda edição. Nossa, a gente lançou esse livro, um livro sensacional. É um livro lindo, a arte dele é muito linda, show, a mensagem dele é linda. Esse livro foi escrito no desafio, né, dos 42 dias e foi escolhido pelos jurados do Brasil inteiro como livro aí, né, que é da Carla Fernanda daqui de São Luís. E esse desafio vai acontecer agora, né? Quem está assistindo aí tem a oportunidade de participar também, de escrever o seu livro, né? Você pode escrever o seu livro ainda esse ano. Imagina, a pessoa está pensando, meu Deus, está chegando novembro, né? O ano está acabando, não tem mais nada para fazer. Claro que tem, você pode ler a Bíblia toda ainda esse ano e ainda pode escrever um livro esse ano, né? Olha que virada, né? Você pode viver na sua vida ainda esse ano. Tem muito o que acontecer, né? Pastor Ivan Júnior, foi um prazer conversar com você. Tem muitos assuntos ainda que a gente gostaria de tratar, infelizmente o tempo não permite. Vamos estar juntos outras vezes. Com certeza, já fica aqui a deixa, né, para outros episódios também, quando o senhor estiver aqui em São Luís. Queremos também contar com o senhor novamente aqui, com você novamente aqui. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem de impacto para quem está nos ouvindo, para quem de repente um dia já foi impactado pela sua vida, né? Mas talvez, como você falou, ficou naquele tempo, Sim. ficou naquela época da adolescência, na época da juventude. Uma mensagem de impacto aí para os nossos ouvintes. Amém. A minha mensagem é: se desafie, né? Existem coisas que nós só vamos experimentar se nós nos desafiarmos. Na Bíblia nós temos Salomão como um rei que viveu um tempo confortável. Salomão, a Bíblia diz que ele foi um rei que ele teve paz durante o seu governo, né? Ele viveu um reinado de conforto. Essa é a verdade. E alguém já disse que a mente vazia é a oficina do diabo. Deu muito ruim para Salomão. Ele experimentou, infelizmente, ele se perdeu e ele não acabou bem, né? E quando a gente compara Salomão com Davi, que era seu pai, a gente vê a diferença de Davi, que era alguém que estava sempre vencendo desafios, sempre aceitando e vencendo os desafios. Quando ele chega em 1 Samuel, no capítulo 17 ali, e tem um desafio, né, de quem vencesse aquele filisteu de quase 3 metros de altura que estava desafiando Israel, iria receber recompensas do rei. Davi olha e fala, opa, é comigo esse negócio. E ele aceita o desafio e na força do Senhor, não na força dele, ele derruba aquele gigante, o mata e aquilo muda a história dele. Mas ele já tinha vencido o desafio do urso, ele já tinha vencido o desafio do leão, e depois daquele gigante ele atualizou, trocou a funda pela espada e começou a vencer muitas outras batalhas. E a Bíblia tem capítulos inteiros falando sobre as vitórias militares de Davi e enfatizando que o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele fosse. O que eu aprendo com isso? Uma vida confortável é muito boa, mas é muito perigosa. Nós precisamos nos desafiar a ir além dos nossos próprios limites e experimentar os nossos próximos níveis. Por quê? Porque Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, mas se a gente ficar na posição confortável, isso pode ser, além de parar no tempo, pode ser um retrocesso para a sua caminhada. Então se desafie, olhe para a sua vida hoje e diga, Senhor, eu quero me desafiar, eu quero ir além do que eu já fui, eu quero viver coisas maiores em Ti, porque esse lugar de desafios é um lugar desconfortável, mas é um lugar que nos faz experimentar mais experiências com Deus e colecionarmos testemunhos. A coleção de testemunhos é para aqueles que se desafiam e que saem desse lugar confortável para depender de Deus. Davi estava todo o tempo dizendo, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, porque toda hora ele estava diante de um desafio. E esse lugar nos faz ser mais dependentes de Deus e, consequentemente, ter mais experiências com Deus. Então, entre ser como Davi e ser como Salomão, eu vou preferir ser como Davi. Que legal! Eu tenho certeza que esse episódio tocou a tua vida. Sem dúvida nenhuma. E se isso aconteceu, encaminhe aí, compartilhe. Essa mensagem precisa chegar em outras pessoas que você conhece. E eu sei que Deus vai te usar
como instrumento para isso. Podcast Level Up, episódio 3.